Está connosco a doutora Gabriela Marques Pereira, médica pediatra no Grupo Trofa Saúde, Braga Sul. Obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui. Obrigada. Obrigada por ajudar os nossos telespectadores. E vamos falar aqui de um assunto, Sra. Doutora, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Começava por lhe perguntar se este diagnóstico pode ser complexo e quando é que pode ser feito este diagnóstico, porque muitas vezes há um acompanhamento às crianças e isso faz com que os pais fiquem muito ansiosos e andem muito ansiosos. Quando é que, de facto, esse diagnóstico pode surgir? Pronto, existem alguns sintomas que nos podem fazer suspeitar da perturbação. Não é um diagnóstico complexo, porque na verdade é um diagnóstico clínico, portanto não temos que fazer taques, ressonâncias, nada disso, no fundo é um diagnóstico clínico. Pode ser complexo porque quase nunca esta perturbação é uma perturbação pura. Já lá vou em termos de sintomas da perturbação, mas muitas vezes, quase sempre, associa-se a mais alguma coisa. A criança que tenha PHDA, que é, em português é perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, muitas vezes tem associado perturbação da linguagem, tem associado perturbação da oposição e desafio, tem associado perturbação específica da aprendizagem, perturbação de ansiedade e às vezes os sintomas podem se sobrepor um pouco. Pronto, poderá ser complexo nesse sentido. Em termos de sintomas puros, as coisas tornam-se mais fáceis quando falamos em termos de livro, não é? Quando vamos ver os sintomas da perturbação, e se estudarmos a perturbação pura, simples, no fundo temos que esclarecer o seguinte: em português não é muito bem sucedido a tradução. Perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é assim como está no manual, no DSM-5, que é o manual onde está esta perturbação, que é o manual estatístico dos transtornos mentais. Estão lá também as perturbações de neurodesenvolvimento. E então nós pensamos sempre que a criança tem que ser hiperativa, porque foca muito PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Claro, associamos sempre. Hiperatividade, não é? Pronto. Sim. Se formos a ver, em inglês é ADHD, que é Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mesmo em Brasil, em português do Brasil, é o TDAH, transtorno de desatenção, portanto, o transtorno TDAH. Pronto. Portanto, a hiperatividade fica em segundo lugar. Focam-se muito mais no déficit de atenção, ao contrário do português. E eles estão certos. Porque o que vai prejudicar muito mais a criança e, como vamos ver, o adulto, porque não é uma coisa que fica ali aos 18 anos, muitas vezes acompanha a pessoa para a vida, o que vai prejudicar muito mais é o déficit de atenção. Porque uma pessoa, uma criança que seja muito irrequieta, mas que vá ouvir tudo o que o professor diz e processe e compreenda e aprenda, vai ter muito menos dificuldades na vida académica, por exemplo. E quais são as características, os sintomas mais descritos? Mas eu queria só explicar às pessoas o seguinte: existem então 3 subtipos específicos da PHDA. Portanto, temos do subtipo combinado, em que temos critérios de déficit de atenção e critérios de hiperatividade e impulsividade, ao mesmo tempo na mesma criança. Do subtipo desatenção, em que temos os critérios todos da desatenção e não temos os critérios todos de hiperatividade e impulsividade. E, por outro lado, do subtipo de hiperatividade e impulsividade, lá está, são os que são mais exuberantes, os mais mexidos, os que lá na sala de aula estão sempre a mexer, mas a desatenção não é assim tanta. Pronto. Nas meninas é muitíssimo mais frequente o subtipo desatento e o diagnóstico, assim sendo, é muito mais tardio. Porquê? São aquelas meninas que estão no fundo da sala, não perturbam ninguém, mas estão na lua, não estão a ouvir nadinha do que se lhe está a dizer. E perguntam, vão às reuniões, os pais, não, a Joana é super bem comportada. Como é que o médico me mandou um relatório a dizer que ela tinha PHDA? Compreendem, não é? Ela tem PHDA do tipo desatento. E normalmente notam-se essas perturbações, essas alterações de atenção, digamos assim, na idade escolar? Pronto, na verdade, os comportamentos de hiperatividade e impulsividade são notados muito mais cedo.
Portanto, quando os exuberantes são os da hiperatividade, 3, 4 anos, estamos a ver aquela criança que não para, que estamos no consultório médico e aquela criança que está ali com a mãe já partiu tudo. Pronto. Os comportamentos de desatenção vão ser notados, começam a aumentar-se e ali na idade escolar é que se fazem muito marcar porque é preciso muito mais estar atento para apreender o que se diz, não é? Aprender a ler, aprender a calcular. Claro. Mas nessa idade ainda pediátrica, doutora, 3, 4 anos, como é que se... portanto, quais são as características específicas Certo. desta perturbação Pronto. para não se confundir com uma criança... Mal educada, por exemplo. Desafiadora ou curiosa Certo, pelo mundo, por certo. exemplo, sim. Pronto. Então, na parte da hiperatividade, temos que ter uma criança... Portanto, o que eu quero explicar é que tem que ter mais de 6 critérios destes que eu vou dizer para ter a perturbação. Portanto, ele mexe-se mais do que é normal, não consegue estar quieto em situações que é suposto, por exemplo, não consegue ir à missa com a mãe, não consegue ir a um restaurante, é impossível estar sentado à mesa. A criança tem que ser sempre a primeira num jogo, é impossível alguém ser primeiro que ela, precipita-se numa conversa, é impossível naquela família alguém falar primeiro do que aquela criança. Portanto, temos que seguir os critérios e perceber que cheque, há mais de 6 meses que está presente. Está a ter um impacto na vida desta criança. Este item é super importante. Estamos a ter um impacto na aprendizagem, um impacto social, um impacto familiar, porque se não houver impacto, se for assim um bocadinho mexida e não chatear ninguém, se a professora na escola está tudo bem, em casa está tudo bem, não é patológico, não é? Digamos assim. Pode ter impacto também na sua qualidade de sono, no plano alimentar também? É assim, o sono, a perturbação do sono é uma das comorbilidades associadas muitas vezes à PHDA. Lá está, como eu disse, quase nunca é pura. Sim, normalmente o sono dos meninos PHDA também é um sono difícil e irrequieto. Sim. E uma vez, havendo então essa suspeita a partir dessa idade, ou depois surgir em idade escolar, que acompanhamento é que estas crianças precisam para ter essa integração social? Claro. E se sentirem... Se for logo, se chega logo uma consulta numa idade pré-escolar, é importante ter logo ali uma avaliação médica e nessa idade ou é uma coisa muito grave ou não é a terapêutica farmacológica que está em primeira linha, ali nos 3, 5 anos. Vamos tentar, no início, uma intervenção comportamental, uma intervenção psicossocial, uma intervenção com os pais. Existem programas específicos para pais de meninos com estes e outros problemas, no fundo, para meninos com comportamentos disruptivos. Até há um programa muito conhecido, que até é originalmente britânico, salvo erro, que é o programa dos Anos Incríveis, que é para os pais aprenderem a lidar com estes problemas da irrequietude, da oposição, dos 2 aos 8 anos. Não nos podemos esquecer de uma coisa, que os pais destes meninos, muitas vezes, têm também a perturbação. Portanto, ao fazermos... Há aqui uma causa genética? Há uma causa genética, portanto, mas ao fazermos as tais formações, temos que nos lembrar que estamos a falar para pessoas também com essas dificuldades. Que muitas vezes também têm dificuldade em se concentrar e estar atentos. Exatamente. Portanto... Isso às vezes ninguém se lembra. Pois. Estamos a fazer a formação, estamos a dar a informação, montes de informação numa consulta, a um pai que ele próprio não teve diagnóstico porque há 40 anos atrás não era tão frequente, não é? Mas já existe esta patologia, já se fala nisto. Claro. Desde o século XVIII. E porquê que agora têm surgido mais diagnósticos? Certo. Porque os pais estão mais atentos, por causa desta questão também genética? Várias coisas, penso eu. Primeiro porque acho que há muito mais formação, mesmo, por exemplo, dos médicos de família, os educadores também, mesmo nos mídia, estamos aqui hoje a falar, é uma coisa que se fala muito mais e então... Alguém vai dizer sempre, eu acho que o meu filho... Pronto, e se calhar até vão a consultas, já me aconteceu algumas vezes virem a consultas e não se trata da perturbação, foi ali um excesso de zelo dos pais. Pronto, isso
uma hipótese. Outra hipótese é o DSM-5, o tal manual de transtornos de doenças mentais, em que esta perturbação está incluída, que teve a alteração do DSM-4 para o DSM-5 em 2013, teve aqui uma alteração importante. Antigamente, o critério diagnóstico tinha que, o início dos sintomas tinha que ser antes dos 7 anos. A partir de 2013 passou a ser, o início dos sintomas pode ser a partir até aos 12 anos. Portanto, temos aqui a criança que só começa com déficit de atenção aos 11 e hiperatividade entra no diagnóstico. Mas os sintomas já estavam lá atrás? Os sintomas já estavam lá atrás, mas repara, até aos critérios diagnósticos antigos, a criança só podia ter início dos sintomas até aos 7. Se começasse aos 8, já saía do diagnóstico. Agora, claro, se tiver até aos 12 início dos sintomas, já tem o diagnóstico. Portanto, aumentamos aqui um leque grande de miúdos que começaram mais tarde os sintomas e vão ter o diagnóstico. Claro. Pronto. Outra hipótese também é chamar a atenção dessas tais meninas que não eram diagnosticadas. As do subtipo desatento, em que, coitadinhas, eram só más alunas e não conseguiam. Coitadas, elas não têm a mesma concentração. Ali, com uma ajuda certa, elas chegam lá. Porque existe, claro que esta patologia pode-se associar também como comorbilidade a um déficit intelectual, mas maioritariamente estes miúdos não têm déficit intelectual nenhum. São inteligentes. E então, com a ajuda certa, nomeadamente de terapias de comportamento, de treino de atenção e, associadamente, a parte da intervenção farmacológica, faz milagres. E que medicação é essa? Certo. Normalmente, quando falamos de PHDA, toda a gente pensa em hiperatividade. Hiperatividade, toda a gente vai pensar em vamos acalmar a criança. Vamos dar um calmante. Ai, meu Deus, doutora, não deu um calmante ao meu filho. Nem pensar. É o contrário. O que é que se passa aqui? A primeira linha de fármacos para tratar esta patologia são psicoestimulantes. Há um déficit nos neurotransmissões cerebrais. Há ali falta de uns neurotransmissores que precisamos de fornecer para a criança se concentrar melhor. Portanto, no fundo, vamos pensar na medicação, nesta psicoestimulante, como um café forte. Vamos pensar assim. E, na verdade, um dos efeitos secundários é poder ter insónias à noite. Se for dado até fora da hora que o médico vai prescrever. Vamos ter psicoestimulantes com diferentes tempos de duração. Vai depender muito da família, da criança, do preço que nós achamos que aquela família pode pagar. Portanto, há medicações com o mesmo princípio ativo a durar 4 horas, 8 horas, 12 horas. Claro que quanto mais velha a criança é, sabemos que vai precisar de mais tempo de concentração para completar a sua atividade académica. Então, imagina uma medicação que dura 12 horas e nós vamos dizer toma ao pequeno almoço. Pelas 8 da manhã, a mãe esqueceu-se e só lhe dá ao meio-dia. Claro que à meia-noite a criança está concentrada, não dorme. Não dorme, claro. Portanto, não é nenhum calmante, é um psicoestimulante. Consequentemente, ao estimular a atenção desta criança e deste adulto, não é? Quando a perturbação se mantém... Porque depois acompanha para o resto da vida, não é? Nem sempre, mas vai diminuindo a prevalência, sim. Às vezes há critérios que deixam de estar presentes e depois já não se cumpre o diagnóstico, sim. Portanto, esta criança, o que eu estava a explicar é que, ao ficar mais concentrada, deixa de ser tão irrequieta e não o contrário. E não é um calmante para deixar de estar mexida.